Oh Deus, grande Deus, já consideramos a tua grandeza. Não tem outro Deus teu igual. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Podemos confiar em ti. Tu criaste tudo, sustentas tudo e tu revelou tu mesmo por meio da tua palavra. Temos tua palavra aqui e podemos ouvir tua voz por meio da pregação da tua palavra. Deus, queremos que tu vais falar hoje. Vamos meditar em tua palavra, mas precisamos do Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Precisamos disso, Deus. Nós não queremos só ouvir a voz de um homem, queremos ouvir tua voz por meio da pregação. Então, Deus, usa tuas palavras para informar-nos mais sobre tuas palavras, mas para transformar nossas vidas, para ajudar-nos a nos aproximar mais e mais. E temos mais da tua presença em nossas vidas, diariamente. Oh Deus, coloca o teu dedo em uma área em nossa vida que não é certo. Queremos viver de maneira que vai te agradar. Mais e mais. Deus, tu sabes, somos fracos, somos seres humanos, somos pecadores. E falhamos muito, Deus. Mas por isto confiamos em ti. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para deixar nós sermos perdoados de todo mal. Todos os nossos pecados são já perdoados por causa dele. Então estamos aqui também para oferecer nossa gratidão. Oh, aleluia, Deus, que temos essa salvação maravilhosa, Deus. Somos unidos contigo. Por meio do teu Filho e por causa do teu Espírito que está em nós também. Isso é maravilhoso, Deus. Então usa essa hora juntos para glorificar teu próprio nome em nossas vidas. Por meio da pregação da tua palavra. E oramos que tu vais receber toda a glória. Toda a glória. Em Jesus oramos. Amém. Amém. Então, espero que tenham tuas Bíblias abertas no livro dos Juízes. Chegamos ao 7º livro da Bíblia nessa série, Um Panorama da Bíblia. Um Panorama da Bíblia. E o meu grande desafio para pregar uma mensagem em cada livro da Bíblia. Uma série de 66 mensagens. Para demonstrar como Jesus e o Evangelho está lá em cada livro da Bíblia. Porque toda a Bíblia é sobre a revelação de Jesus Cristo. E chegamos ao 7º livro. O livro que é chamado Juízes. E estamos numa seção da Bíblia chamada Os Livros Históricos. Então tem o Pentateuco e depois do Pentateuco os livros históricos. Josué é primeiro, Juízes segundo, enfim. E tem outras partes, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos históricos lá, Atos, e as cartas de Paulo, outras cartas e profecia. Então isto é uma Bíblia. É chamada Bíblia porque é uma biblioteca. Isto é a biblioteca. E chegamos para o 7º livro agora. E Deus sempre foi, é e sempre será o líder do seu povo, do teu povo. Mas, ao longo dos séculos, ele escolheu vários indivíduos, heróis da fé, por meio do qual Deus liderava o povo dele. Desde Adão, no Éden, até José, filho de Jacó, no Egito, Deus usou patriarcas, os pais, para liderar o seu povo. E Abraão, Isaac e Jacó, talvez são os patriarcas mais famosos. E Deus liderou o povo dele por 2.300 anos por meio dos patriarcas. É longo tempo. 2.300 anos ele levantou um patriarca, liderou o povo,
próximo patriarca, liderou o povo um pouco mais assim. E depois da morte de José, quem era o último patriarca, e dos 144 anos seguintes da escravidão do povo de Israel no Egito, Deus levantou Moisés para liderar o seu povo. E assim entramos uma nova época. A época dos juízes. Não mais patriarcas. Nova época dos juízes. Pois, na verdade, Moisés foi o primeiro juiz. Êxodo 18:13 confirma isto. E ele foi usado por Deus para libertar o seu povo e liderá-los através do deserto. Até a beira do Rio Jordão, que foi uma barreira entre o povo de Deus e a terra prometida. E Moisés não foi dado a oportunidade de atravessar o Jordão. Ele faleceu no deserto antes que entrou em Canaã. Mas Deus levantou Moisés. E depois de Moisés, Josué. E por 40 anos, enquanto Moisés atravessou e passeou por meio do deserto, Josué era o auxiliar. E quando Moisés faleceu, Josué se tornou o próximo juiz. E Deus usou ele para entrar na terra prometida. E Deus deu a ele muitas vitórias. Ele guerreou muito. E cada vez que ele guerreou, ele ganhou. Porque Deus estava com ele. Por causa de Deus. Então ele conquistou a terra prometida e dividiu-la também e deu às várias tribos de Israel. E no fim daquele livro de Josué, é uma coisa interessante. Eles encarregaram os ossos de José durante o tempo no deserto e ao redor da terra prometida também, em total por 80 anos, eles tinham os ossos de José. Até ele foi sepultado no campo de Sequém, na herança dos filhos de José. E quando José foi enterrado lá, ele já foi morto por 250 anos. Interessante. Faleceu no Egito. 140 anos de escravidão aconteceu depois. E 40 anos de passeio por meio do deserto. E mais 20, 25 anos dentro da terra prometida, enquanto eles estavam guerreando. E finalmente ele foi enterrado. E isto foi segundo a vontade dele. Porque em Gênesis, e capítulo 50, eu vou ler versículos 24 e 26, onde a Bíblia diz: antes de morrer José, disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente verá em vosso auxílio e vos tirará desta terra, levando-vos para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, mesmo antes do povo de Israel ter começado a sofrer na escravidão, José já tinha profetizado que o livramento viria do Senhor. Antes das dificuldades, ele já profetizou: Deus viria e ajudar vocês. José, ele creu que Deus sempre cumpre as promessas dele. Especialmente a promessa da aliança dada aos patriarcas. Eu vou ler um pouco mais. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em vosso favor, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E semelhantemente o livro de Josué termina
com a morte de Josué, com 110 anos. Tem uma muito parecida lá, é semelhante. Então, o livro de Juízes continua a narrativa com essas palavras em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué. E continue com a história. Então, onde Josué termina aquele livro, o livro de Juízes continue com a narrativa. Os capítulos 1 a 2 dão-nos a introdução ao tema central do livro. Esta introdução inclui o resumo da fidelidade e das vitórias da tribo de Judá, em conjunto com a tribo de Simeão. E que foi o ponto alto. Pois, versículo 19, Juízes 1:19 diz: o Senhor estava com os homens de Judá. Então eles agiram com fidelidade e Deus deu àquela tribo muitas vitórias. Contudo, o que se segue é o resumo do declínio de alguns sucessos, sim, mas também das falhas das outras tribos. Foram falhas porque eles não expulsaram todos os seus inimigos da terra prometida, como Deus havia ordenado. No capítulo 2, versículo 2, Deus diz: por que é que não me obedeceram? E referindo aos seus inimigos: por isso, agora vos digo, não os expulsarei da vossa presença. Eles serão vossos adversários, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. Sabe, durante a vida de Josué, o povo tinha sido fiel, mas depois de sua morte, tudo mudou. O capítulo 2 apresenta um resumo de todo o livro. Então, essa é a nossa leitura agora. Eu vou ler poucos versículos. Capítulo 2, versículos 10 a 23. E isso dá-nos um resumo do livro inteiro de Juízes. Depois de toda aquela geração ter sido reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fizera por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tinha tirado do Egito, e seguiram e adoraram outros deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Ashtaroth. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos dos salteadores, em que os saquearam. Vendeu-se aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e ficaram em grande angústia. Então, o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os saquearam. Mas nem os seus juízes quiseram ouvir. Antes prostituíram-se após outros deuses e abandonaram-nos. Depressa se desviaram do caminho por onde tinham andado os seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor. Não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes levantava um juiz, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos durante todos os dias daquele juiz. Pois o Senhor compadeceu-se deles, por causa dos seus gemidos diante dos que os oprimiam e afligiam. Mas, quando o juiz morria,
Eles reincidiam e corruptamente procediam pior do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e prostrando-se diante deles. Nada deixavam de suas obras, nem do seu caminho obstinado. 20. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: visto que este povo virou a minha aliança, que tinha estabelecido com os seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por meio delas, por Israel prova, para ver se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o aguardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, sem as expulsar logo, e não as entregou nas mãos de Josué. Os capítulos 3 a 16 focam-se nos 12 juízes que Deus levantou ao longo dos 300 anos. O livro de Juízes abrange mais ou menos 300 anos. E esta é a lista dos juízes, para a ordem em que surgiam, e os anos de paz que alcançaram para Israel desfrutar, até a sua morte, cada vez. Mas é interessante aquela lista. Alguns julgaram por muitos anos, outros pouco tempo. Só Sangar, nós não sabemos quantos anos, mas provavelmente não foi muitos. E Sansão foi o último. Foi o último. Juízes, embora Samuel foi juiz também, mas é outra história. Então, ao longo desses 300 anos, tal como revela a passagem bíblica que lemos, o povo rebelde de Israel ficou preso num ciclo deprimente, com 5 passos. Primeiro passo, rebelião. Eles esqueceram o Senhor, seguindo e adorando falsos deuses. Por causa disso, eles entraram no segundo passo, ruína. Por causa disso, Deus fez levantar inimigos para oprimir o povo. Terceiro passo, rogar. Após muito sofrimento, o povo teimoso clamou a Deus por socorro. E, graciosamente, o quarto passo, resgate. Deus demonstrou misericórdia e levantou um juiz para libertar o povo. Mas foi o quinto passo, recaída. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, eles recaíam e voltavam ao pecado, o que provava que não tinham sido verdadeiramente salvos que não conheceram o Senhor. Por isto, eles fizeram aquele ciclo muitas vezes, 12 vezes, no livro dos Juízes, naqueles 300 anos. Mas onde é que te encontras nesse ciclo hoje? Cada um de nós precisamos pensar. Onde é que te encontras neste ciclo hoje? Estás na fase da rebelião? A afastar-te de Deus? A ceder ao compromisso com os deuses deste mundo? O dinheiro? O controle? O conforto? E a esquecer-te de que Ele fez por ti? Estás na fase da ruína? Alguns aqui a colher as consequências amargas das tuas próprias escolhas. Sentires o
peso da pressão e a distância de Deus? Estás no momento de rogar? Cansado de lutar sozinho, finalmente pronto para dobrar os joelhos e clamar: oh Deus, socorre-me, socorre-me. Oh, e já experimentou rasgar-te? Já? A gozar da graça, da misericórdia e do perdão restaurador de Deus. A grande lição de Juízes é que não precisamos de esperar para a recaída. E que a verdadeira libertação não vem de um juiz limitado e temporário, mas de Jesus Cristo, o libertador perfeito, que quebra definitivamente o ciclo do pecado. Só Jesus pode fazer isto em sua vida, em tua vida. Foi por isto que ele foi à cruz do Calvário, para sofrer a santa ira de Deus com teus pecados nele. Ele recebeu o que nós merecemos, a santa ira de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus recebeu isto voluntariamente, sofreu e morreu para salvar teu povo dos teus pecados, até nós, dos nossos pecados. Então acreditas nisto? Confias nele? Jesus? Os capítulos 17 até 21 revelam uma história da idolatria que aconteceu, provavelmente na primeira geração depois da morte de Josué e de seus contemporâneos, e que quase custou à nação de Israel uma das suas tribos, a tribo de Benjamim. Esta história é uma das mais chocantes e terríveis de toda a Bíblia. Cada vez que eu estou lendo o livro de Juízes, eu sei que aqueles capítulos estão chegando e eu não quero ler aqueles capítulos. Não quero ler capítulos 17 até 21. São horríveis, desgostáveis. Mas foi registrada para afirmar esta verdade primordial, expressa nas últimas palavras do livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Esse foi o problema enorme. Os juízes conseguiram libertar o povo de Israel da pressão de seus inimigos, mas apenas temporariamente. Até que cada um desses juízes morria. E logo a seguir, o povo voltava à idolatria. Como um cachorro volta ao vômito dele. O porco volta para tomar banho na lama. É verdade. Eles precisavam de um rei. E depois, 20 anos depois da morte de Sansão, o que Deus fez? Em 1 Samuel, capítulo 10. Deus deu-lhes um rei, Saul. E depois da morte de Saul, enquanto Israel foi um reino unido, Deus deu ao povo mais 3 reis. David, Isbosete, filho de Saul, e Salomão, filho de David. E quando a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, Deus deu 19 reis ao reino do norte de Israel. No entanto, todos foram maus. E Deus deu 19 reis ao reino do sul, Judá. Embora 8 foram bons e 11 maus. E houve uma rainha má também.
Então, o problema não foi simplesmente que não havia rei em Israel, mas que eles precisavam de um rei especificamente. Específico. O Rei dos Reis. O Rei eterno. O Rei perfeito. Porque nenhum daqueles reis e nenhum daqueles juízes eram perfeitos. Os melhores deles eram pecadores. Eles precisavam de um rei que conseguisse conquistar os seus inimigos, uma vez para sempre, e reinar sem fim. Existe um rei assim? Qual é o nome dele? Jesus. Sim, Jesus é aquele rei eterno, perfeito. O anjo Gabriel visitou a Virgem Maria e disse em Lucas: ficarás grávida e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai David, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Já te submeteste ao Senhor de Jesus, o seu rei? E já conheceste que este rei é Deus? Ele é Deus. Hebreus confirma isto, no capítulo 1, versículo 8. A respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O cetro da justiça é o cetro do teu reino. Já conheceste que este rei é Deus encarnado? Que mistério! E entendeste por quê? Hebreus capítulo 2 afirma: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Então esse rei é Deus e Deus encarnado com a condição humana, para que, para sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados para medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Somos, para a fé, descendentes de Abraão. Este rei Jesus, ele já reina na tua vida. Ele já reina no trono do teu coração. Porque se Jesus não reina no trono do teu coração, Satanás vai. Jesus ou Satanás? Escolhes. Pois esta será a única proteção que tens contra a queda da graça e a queda na idolatria, que é a adoração dos demônios. Todos hoje que não estão adorando Deus em espírito e em verdade, estão adorando demônios. Demônios. Quando eu fui lá em Londres, última semana, acabamos de voltar da Inglaterra e vou de novo segunda-feira, mas com minha filha Lucy, estamos lá num parque em Londres e com muita grama e foi bonita. E o homem se dobrou e começou fazendo orações. Ele era islamista. E eu vi ele em frente de nós fazendo isto, prostrado no chão. E eu imaginei um demônio em pé em frente dele, recebendo o louvor daquele islamista.
Porque isso é a realidade. Islamistas adoram demônios. Hinduístas adoram demônios. Católicos romanos adoram demônios. Qualquer outra religião, eles adoram demônios. Só cristãos bíblicos nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Só pessoas que entendem que Jesus é Deus e Deus encarnado, quem veio para salvar seu povo de seus pecados. Se nós não adoramos aquele Jesus, estamos adorando demônios. E Deus vai julgar todos quem fazem isto. Apenas o nosso Rei Jesus tem poder para quebrar este ciclo da rebelião, do pecado e da idolatria e da ruína, da opressão dos nossos inimigos. Então, para nós que já rogamos a Deus por socorro, nós somos resgatados e libertados por meio da fé em Jesus, o nosso verdadeiro juiz e nosso Rei. Por causa dele, nós não recaímos numa vida de pecado. Não. Deus vai guardar nós. Ele dá-nos o Espírito Santo para liderar nós, para cuidar de nós. Então, em Jesus, temos a vitória. Ele é nosso conquistador. Ele é nosso libertador. E em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por teu Filho Jesus. E vou orar. Senhor, obrigado, Pai, por teu Filho Jesus. Sem Ele, nós não temos esperança. Sem Ele, somos presos naquele ciclo de rebelião, de ruína, e tentando para ganhar salvação por meio da nossa obediência. Mas isso é impossível. Deus, precisamos de Jesus para nos resgatar, nos liberar. E obrigado que Ele já fez isto. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos livrou. Por meio da morte dEle, nós morremos. Por meio da ressurreição dEle, nós ressuscitamos. Aleluia por isto. Agora, por meio da fé em Jesus, temos vida nova. E até teu Espírito que habita em nós. Oh Deus, por favor, cuida de nós. Precisamos da tua ajuda diariamente. Deus, todos os dias somos tentados. Todos os dias somos tentados a falar ou fazer coisas que tu não gostas. Pecado. Só para nos satisfazer. Mas ajude nós temos nossa satisfação em Jesus Cristo. E confiar nele. Totalmente. 100%. Ajude-nos a confiar nele. E até quando somos nos sentindo fracos, ajude-nos a rogarmos a ti para mais ajuda. E dá-nos mais ajuda. Dá-nos mais graça. Protege-nos, Deus. Estamos no meio de uma guerra espiritual. Existem demônios agora ao nosso redor. Mas Deus, nós não precisamos ter medo. Somos mais do que conquistadores por causa de Jesus. Ajude-nos a andarmos na luz desta vitória, com alegria e paz, servindo a Ti, adorando a Ti, andando em obediência. Até Jesus vai voltar e vamos estar contigo para sempre. Essa é a nossa grande esperança, Deus. Então ajude-nos a passarmos mais um dia neste mundo, mais uma semana, se for necessário, como teus testemunhos, para falar aos outros sobre essa esperança, sobre esse libertador, quem é chamado Jesus, que nos adoramos. Amém.